Salve, salve, professor Alexandre. E neste vídeo, dando continuidade ao nosso curso de Inteligência Artificial na Educação, vamos falar do uso da IA generativa na personalização de aprendizagem. Lembrando que em vídeos anteriores nós estudamos a história da IA, a gente passou sobre otimização, heurísticas e meta-heurísticas, né? A gente falou sobre aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço. E aí demos início à parte de IA generativa, falando o que é IA generativa, de onde veio, como surgiu, quais as tecnologias envolvidas. E no vídeo anterior, o uso propriamente dito de ferramentas existentes e atuais de IA generativa para a produção de conteúdo educacional. E neste vídeo, então, agora nós direcionamos para a personalização de aprendizagem, dando seguimento aos conteúdo da semana anterior. Beleza? Então já vamos iniciar com o nosso slide aqui. Quando falamos de IA generativa, avançamos para uma tecnologia capaz de criar conteúdos, já vimos isso. IA generativa é uma IA, inteligência artificial, que cria conteúdos, como exercícios, feedbacks, planos de aula e até avaliações. Esse potencial abre um campo vasto de experimentação pedagógica, em que o professor deixa de ser apenas o transmissor e passa a atuar como um curador e mediador de experiências personalizadas. Isso é importante, a ideia de que o contexto operacional, que demanda muito tempo de um professor, passe essa etapa, essa tarefa dispendiosa para a IA generativa, para uma ferramenta, de modo que o professor ele tenha tempo, né, o tempo mais livre para o que de fato interessa, que é pensar sobre o aluno, que é contribuir direto com o aluno, pensar estratégias de aprendizado, pensar estratégias de como o aluno poderá progredir no conteúdo de diferentes formas, né? E aí a ideia é usar a IA generativa cada vez mais para auxiliar o professor, fazer o serviço braçal, o serviço operacional, que de fato é bem chato, demorado, dispendioso, e evitar que o professor demande tanto tempo para isso e seja mais direcionado para o que de fato interessa, que é a prática pedagógica, tá? Então, por isso, no último ponto aí nós temos que a IA tem potencial, e a generativa tem potencial de impactar a educação em diferentes dimensões, e a personalização de aprendizagem aparece como uma delas. Beleza, mas o que é a personalização de aprendizagem? Então, a personalização de aprendizagem consiste em ajustar conteúdos, metodologias e formas de avaliação de acordo com as necessidades, interesses e ritmos de cada estudante. A ideia é de personalizar mesmo, tornar pessoal o conteúdo, o método, a aprendizagem, para que o aluno tenha maiores, ou os alunos, os estudantes tenham maiores condições de adquirir as competências exigidas pela disciplina que está sendo, pelo conteúdo que está sendo trabalhado, e que assim possa progredir de maneira mais tranquila e também de maneira mais satisfatória para ele, né? Seja mais prazeroso e ele faça sentido aquele conteúdo para a vida dele, ou ele veja algum sentido naquilo e consiga compreender para que serve. Então vamos dar mais uma avançada aqui, ó. A ideia é oferecer caminhos distintos para alcançar os mesmos objetivos. Então a gente tem um objetivo pedagógico, a gente tem o conteúdo que tem que passar e a competência que o aluno tem que adquirir a partir daquele conteúdo programático. Mas existem diferentes formas e caminhos para alcançar isso. E é essa a ideia da personalização, respeitando diferentes vivências, estilos cognitivos e níveis de compreensão. Então, onde é que a IA generativa entra? Porque ela pode contribuir nesse processo, porque ela tem o potencial de adaptar materiais e propor atividades sob medida. Então, o tempo que nós teríamos que despender, nós professores, despender para adaptar conteúdo, para personalizar conteúdo, criar material, criar atividades e conseguir fazer alguns diagnósticos, seria muito alto e quase que inviável sem ferramentas desse tipo, e com ferramentas de IA generativa isso se torna muito mais
exequível, né? Muito mais perto da realidade de sala de aula do professor, né? Bom, então avançando. O modelo tradicional, em que todos os alunos recebem os mesmos conteúdos e avaliações no mesmo ritmo, muitas vezes não contempla diferenças individuais de interesse, conhecimento prévio, estilo cognitivo e velocidade de aprendizagem. Então, é exatamente nesse contexto que a IA generativa pode atuar e aí, de fato, assumir um papel transformador. Atuando como um recurso capaz de apoiar professores, ó, não é substituir professor, mas apoiar, serviço de apoio mesmo, na criação de experiências educacionais adaptadas às necessidades de cada estudante. Então, é importante deixar isso muito claro, que não é ideia de substituir o professor, não é ideia de que a IA generativa ela vai ser melhor do que o professor, mas a ideia é de usar a IA generativa como uma ferramenta de auxílio ao professor. Então, o professor continua sendo o ator principal desse processo, com seu olhar, com sua experiência, com sua vivência em sala de aula, identificando algumas nuances, diferenças entre os alunos, necessidades e usando a IA generativa para auxiliá-lo nesse processo de ensino-aprendizagem, de aperfeiçoar e tornar mais efetivo esse processo de estimular competências a partir de conteúdos nos alunos, né? Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar uns conteúdos interessantes e importantes aqui da aula. Então, ó, a personalização da aprendizagem reconhece que cada estudante traz consigo uma história, uma realidade social e cultural, interesses próprios e experiências prévias de aprendizagem. Então, ó, o uso da IA generativa pode apoiar esse processo de forma dinâmica, desde que, aí tem uma questão prévia, ó, desde que o professor disponha de um mapeamento inicial do perfil da turma. Então, esse mapeamento, ele visa exatamente descobrir quem são os alunos, de onde eles vieram, de onde eles moram, qual contexto estão inseridos, qual o tipo de vivência deles, quais os interesses deles. Então, é importante que o professor tenha a sensibilidade ou recursos objetivos para conseguir fazer esse mapeamento. É claro que a gente não pode trabalhar em campo de subjetividade, apesar de muitos professores terem essa sensibilidade, conseguirem, sem um método explícito e objetivo, adquirirem essas informações desse mapeamento, mas a gente tem que trabalhar com questões mais metodológicas, métodos que a gente consiga fazer esse mapeamento. Então, como é que a gente pode fazer isso de maneira efetiva? Então, esse mapeamento pode ser feito por meio de questionários simples, passando para os alunos responderem, ou por meio de entrevistas, né, que seriam rodas de conversa. A gente pode fazer perguntas ou conversar, essas perguntas podem ser fechadas ou podem ser abertas, ou mesmo ainda, se a gente já tiver previamente alguns dados, fazer análise desses dados já disponíveis sobre os alunos, tá? Então, é assim que a gente precisa identificar, mapear. Então, a gente tem a possibilidade de fazer questionários, a gente pode usar um Google Docs, um Google Forms, desculpa, da vida, ou imprimir um questionário de múltipla escolha e passar para os alunos, para eles responderem, com algumas questões abertas, talvez, ou ainda fazer consulta, né? Entrevistar também, né? Pode ser uma entrevista, tentando identificar algumas informações importantes, né, desse mapeamento, ou ainda, né, análise de dados. Por exemplo, na universidade, a gente pode pegar as disciplinas, né, todas as notas das disciplinas e verificar quais disciplinas o aluno reprovou, qual não, quais eles têm melhor nota, não tem, para saber qual é o tipo de facilidade de tipo de conteúdo que o aluno tem mais facilidade ou não, e consegue, de repente, descobrir algumas informações importantes. O CR, né, que é o coeficiente de rendimento do aluno, também é um dado que pode ser importante. Isso só para citar exemplos de dados que existem previamente, né? Previamente já que a gente pode fazer análise. Então, voltando no slide agora, olha só. Vamos observar. Para que a personalização da aprendizagem com IA generativa seja efetiva, é muito importante mapear, como eu já falei, mapear informações sobre os alunos. Então, quais tipos de informações a ideia é a gente obter? Então, informações sobre as realidades locais desses alunos, então, por exemplo, contexto social, contexto cultural, né? Contexto econômico,
e tecnológico de cada um. Então, tecnológico, por exemplo, acesso à tecnologia ou não, quais tecnologias, daqui a pouco eu vou dar uns exemplos de perguntas, tá? O que mais que a gente pode mapear, além de realidades locais? Interesses pessoais. Quais as áreas de afinidade desses alunos? E se for alunos adultos, quais qual o trabalho, quais os serviços que eles executam, hobbies das pessoas, temas de curiosidade. E além das realidades locais de interesses pessoais, tem as experiências anteriores, né? Cada um viveu para chegar até ali, passou por quais experiências, né? Experiências de vida, experiências profissionais, experiências escolares, acadêmicas, por exemplo, nível de conhecimento, dificuldades enfrentadas. Pode ser uma dificuldade em relação de nível de conteúdo, pode ser dificuldade emocional, de depressão, alguma doença, algum luto. E conquistas também, né? Quais são as grandes conquistas? Então é importante compreender, fazer esse mapeamento dos alunos. Por quê? Porque essas informações vão permitir, lá no último ponto, a gente, elaborar prompts mais direcionados que orientem a IA generativa a produzir conteúdos adequados e significativos para cada estudante. Então, é a criação de conteúdos de personalização da aprendizagem utilizando a IA generativa. Então, a personalização da aprendizagem, gente, é o ponto central aqui desta aula, né? A gente precisa personalizar a aprendizagem, não é que precisa, mas é algo cada vez mais presente, né? Se a gente fala que lá na medicina vai ser cada vez mais uma medicina personalizada, mais direcionada para as necessidades de cada pessoa, porque a medicina consegue cada vez mais ter informações mais próximas do tempo real, e mais precisas dos pacientes, então vai ser possível personalizar a medicina, assim como personalizar treinamentos esportivos com o que é feito de coleta de dados por relógios inteligentes, por cintas ou outros recursos tecnológicos, aquelas GPS para jogador de futebol, mapeando por satélite, enfim, várias tecnologias, a gente consegue personalizar. A ideia é fazer o uso dessas tecnologias, assim como na medicina, no esporte e de tantas outras, fazer uso também para a educação, para personalizar a educação. Então, há uma tendência que cada vez mais a gente consiga personalizar a educação e fugir daquela ideia do século XIX, todo mundo numa sala de aula, com um único professor passando conteúdo, um conteúdo igual para todo mundo. Com as tecnologias atuais fica cada vez mais possível e a generativa talvez seja a principal ferramenta nesse sentido. Beleza, gente. Avançando então, agora a gente vai ver exemplos de perguntas. Quais perguntas podem ser feitas nesse mapeamento para a gente coletar informações dos alunos? Então, em relação às realidades locais, pera aí, é importante eu fazer uma ressalva. Essas perguntas, gente, não é para vocês colocarem na IA generativa, não. Essas perguntas é um mapeamento prévio que a gente precisa descobrir dados e informações dos alunos, tá? Então a gente precisa coletar dados dos alunos para descobrir informações deles, seja do contexto social, cultural, experiências prévias, interesses, para depois que a gente tenha esse mapeamento, aí sim a gente fazer as perguntas por prompt, né? As IA generativas, por engenharia de prompt. Mas nós estamos no ponto anterior, que é de coleta de dados e informações dos alunos, das turmas, do perfil da turma. Tá? Então as perguntas que estão nesse slide aqui é nesse sentido. É de fazer perguntas para os alunos. Um exemplo de quais tipos de perguntas que a gente tem quais tipos de respostas, na verdade, que a gente precisa coletar dos alunos. Aí pode ser uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada de múltipla escolha, pode ser uma entrevista, pode ser, enfim, uma conversa, uma roda de conversa, de diferentes formas. Então, em relação à realidade local, que é o contexto social, cultural, econômico e tecnológico, 3 perguntas de exemplo aí. Como você descreve a comunidade onde você vive? Então, pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade rural, pode ser uma comunidade urbana. Se for urbana, ela é uma comunidade periférica, uma favela, é uma comunidade de alta poder aquisitivo, um condomínio fechado. Qual o contexto cultural esses alunos ou um aluno. É claro que as respostas são individuais, é uma cultura, sei lá, mais enraizada, uma cultura quilombola, uma cultura indígena, uma cultura muito cosmopolita, mais ampla e diversa.
qual o nível econômico, já meio que citei isso, né? Qual o acesso tecnológico que essas pessoas têm, né? Então, ó, outras perguntas aí. Quais recursos tecnológicos você tem disponíveis em casa para estudar? Computador, celular, internet? Quais programas, quais softwares, quais aplicativos você tem conhecimento? Por quê? Porque esses aplicativos, vamos supor que é de conhecimento de toda a turma, usar um aplicativo que eles consigam editar vídeos rapidamente. Você pode trabalhar com conteúdos por meio de edição de vídeo que possa engajar mais essa turma. Então, até os softwares, os aplicativos pode ser interessante, ou jogos. Se a turma toda tem um conhecimento de um determinado jogo, um jogo hoje está muito na moda, é o Roblox. Você pode, de repente, usar de alguma forma o Roblox para trabalhar algum conteúdo, de repente, tá? E a outra pergunta aí, quais desafios ou limitações da sua realidade local mais afetam seus estudos no dia a dia? Então, isso são exemplos de perguntas sobre realidades locais, mas nós temos exemplos de perguntas sobre interesses pessoais também. Então, olha só. Quais são os seus principais interesses e hobbies fora da universidade, fora da escola? Em quais áreas do conhecimento ou temas você sente mais curiosidade de aprender por conta própria? Que de repente é um tema de interesse, é muito mais fácil a pessoa, muito mais fácil e prazeroso a pessoa estudar um tema de interesse. Então, pode ser um conteúdo aplicado nesse tema de interesse. Outra pergunta: se você pudesse escolher um projeto para desenvolver ao longo do curso, qual tema gostaria de explorar e por quê? Então, é muito melhor nós trabalharmos, estudarmos algo que nós gostamos, nós temos interesse, sentimos prazer, do que algo que talvez seja chato, enfadonho para a gente, tá? Então, por exemplo, eu até peguei no início do ano um aluno para orientar, que ele me procurou. É um aluno, não um bom aluno, mas é um aluno que está tendo dificuldade de formar. Ele está patinando no TCC, porque ele tem interesses muito específicos, ele tem hiperfoco, ele foi diagnosticado com altas habilidades há algum tempo, até daqui a pouco, durante a aula, que eu vou falar sobre um pouco mais de altas habilidades. E alunos com altas habilidades, muitas vezes têm hiperfoco, geralmente hiperfoco temporário, né? Tem temas muito específicos de interesse por um tempo, e ele tem isso, né? Então ele gosta muito de Pokémon, e aí a solução que a gente encontrou foi ele trabalhar com Pokémon. Na verdade, não é Pokémon, porque a gente não o Pokémon registrado, então a gente trabalha com criaturas virtuais, né? Muito similares ao Pokémon. Nesse caso, foi estimulada a criatividade dele, está criando as criaturas dele, são muito parecidas com as ideias do Pokémon, criando um mundo para essas criaturas, está empolgadíssimo, e a partir dali simular essas criaturas. A gente consegue, então, fazer a simulação, assim como no Pokémon, as criaturas, a gente vai descobrir com essa simulação quais criaturas elas são predadoras de outras, em quais regiões do planeta, desse mundo dessas criaturas, elas se adaptam melhor, porque cada local tem uma característica diferente desse planeta. Então, tudo isso está sendo implementado, desenvolvido, e o aluno está desenvolvendo super bem, avançando muito rápido, porque é um tema de interesse dele. E isso só foi possível a partir do mapeamento que eu fiz, né, com ele. Então, está funcionando muito bem. Isso é algo importante de ser feito e cada vez mais necessário, tá? Então vamos voltar ainda para os exemplos de perguntas, só que agora perguntas sobre experiências anteriores. Então vamos lá, como exemplo aqui de pergunta de exemplos anteriores, de experiências anteriores, né? Quais experiências anteriores de estudo ou trabalho você considera mais importante para a sua formação até agora? Para de repente você descobrir, né, o que aluno ou aluna tem mais facilidade ou mais dificuldade, que acha mais interessante, não acha? Quais disciplinas ou áreas do curso você sente que já tem uma boa base de conhecimento? Então ela se sente mais confiante nesse tipo de conteúdo. Você pode trabalhar um conteúdo específico de uma disciplina, utilizando, de repente, conhecimentos dessa outra disciplina, que o aluno ou a aluna se sinta mais confiante por considerar que tem um bom nível de conhecimento. Quais são as maiores dificuldades que você encontra no processo de aprendizagem? Conte sobre uma conquista ou uma experiência de aprendizado que considera significativa para a sua trajetória escolar, acadêmica ou pessoal. Tá? Então, lembrando que este ponto é um ponto de mapeamento. A gente precisa, e ó, o professor tem um papel importante e central nesse processo, mapear, coletar dados e informações da turma para identificar o perfil da turma, o perfil dos alunos, beleza? Uma vez de posse disso, aí a gente começa a interagir com a IA generativa, fazer uso dela, seja o ChatGPT, Gemini, Grok ou qualquer uma outra, fazendo perguntas
utilizando os dados, as informações que foram coletadas, mapeadas da turma, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, em uma disciplina de matemática aplicada, um professor que sabe que sua turma inclui estudantes da comunidade de comunidades rurais, urbanas e indígenas, que aí é a realidade local, né? Pode usar o seguinte prompt: crie 3 problemas de porcentagem, ó, tá trabalhando conteúdo de porcentagem. Crie 3 problemas de porcentagem, relacionando ao comércio de produtos em uma feira urbana, ligado à colheita de milho em uma comunidade rural, e 3, envolvendo a preservação de recursos naturais em um território indígena. Então, o mesmo conteúdo, repare, note, observe, que o mesmo conteúdo está sendo trabalhado por meio de 3 realidades diferentes, 3 realidades que dialogam de maneira diferente com esses alunos. A ideia é gerar maior engajamento. Então, observe que é um conteúdo sendo personalizado, direcionado para atingir e engajar mais o aluno. Por isso que é importante ser feito o mapeamento dos alunos, do perfil dos alunos, tá, gente? Então, vamos seguir aqui um outro exemplo. Um outro exemplo é agora um exemplo de prompt a partir dos dados de interesses pessoais dos alunos. Então, se a turma é apaixonada por esporte, uma parte da turma é apaixonada por esporte e outra parte da turma é apaixonada por música, a IA generativa pode ser orientada com um prompt, como segue aí, ó, o prompt: explique o conceito de estatística descritiva. Então, ó, o que está sendo trabalhado aí é o conteúdo de estatística descritiva, com 2 exemplos distintos. Um primeiro exemplo, utilizando dados de uma partida de futebol, como gol, chutes a gol, posse de bola, entre outros. Isso para atender ao interesse, a parte da turma que tem interesse por esportes. E eu ainda segue aí, ó, o prompt. E outro exemplo, né, de conceito de estatística descritiva, utilizando os dados de uma playlist musical, considerando gêneros, duração de música, quantidade de reproduções. Então, desse jeito aí, dessa forma, cada estudante vai encontrar significado ao conteúdo que está sendo estudado, porque ele se conecta ao que já gosta e vivencia fora de aula. Tem já um conhecimento, um interesse. Então, dialoga diretamente com o aluno. Então, olha só a ideia da personalização. Então, a gente precisa, eu vou reforçar, mapear o perfil do aluno para usar esses dados em uma IA generativa. Estou dando exemplo de prompts que podem ser utilizados para conseguir criar conteúdo, direcionar aprendizado para esses alunos. E aqui agora eu vou fazer um exemplo de prompt utilizando dados de experiências anteriores. Olha só. As experiências anteriores também são fundamentais para personalizar a aprendizagem. Se o aluno já domina os fundamentos de programação, ele pode receber desafios mais avançados, enquanto o outro, ainda iniciante, precisa de explicações mais detalhadas. Então, um exemplo de prompt aí, ó. O prompt para IA generativa: explique recursividade em Python em 3 níveis. 1, para um aluno iniciante, usando exemplos simples. 2, para um aluno intermediário, incluindo exemplos de funções matemáticas. E 3, para um aluno avançado, explorando casos de árvore binária e otimização. Então, ó, esse tipo de personalização trabalha o mesmo conteúdo, porém respeitando os diferentes estágios de aprendizagem de cada aluno. Isso vai evitar frustrações em um aluno, de repente, que está mais avançado, e aí parece um conteúdo muito básico, ou evitando desmotivação também, né? Que pode ser um caso de um aluno que está mais atrás e você apresentando conteúdo mais avançado para ele. Então, olha só, a personalização de conteúdo, a ideia é você trabalhar o mesmo conteúdo, que é o conteúdo que precisa ser trabalhado para estimular as competências, mas de maneiras diferentes, para gerar engajamento, interesse e maior efetividade do processo de ensino-aprendizagem, tá? Bom, então vamos avançar aqui no próximo slide, ó. Um ponto fundamental é conectar o aprendizado a interesses pessoais. Então, a IA generativa pode criar exemplos contextualizados em áreas como música, como eu já mostrei, esportes, ciência ou tecnologia, transformando conceitos abstratos em situações que despertam entusiasmo. Então, se o aluno gosta de astronomia, por exemplo, é possível pedir para a IA generativa elaborar perguntas de estatística, por exemplo, se for trabalhar conteúdo de estatística, ou de aprendizado de máquina, se for ideia de aprendizado de máquina, utilizando dados de observações espaciais. Caso o aluno ou a turma prefira esportes, as explicações podem usar estatística de desempenho de atletas ou simulações de partidas de futebol, de basquete, enfim, partidas de algum evento esportivo.
Por quê? Porque essa abordagem fortalece a motivação e a sensação de pertencimento do processo educativo, tá? Então, a ideia é pegar tudo isso e, por meio dos prompts, né, engenharia de prompt, conteúdos que a gente viu da semana passada, do vídeo da semana passada, como construir um prompt mais efetivo, mais direcionado com as informações que a gente tem, consultar a IA generativa para a gente fazer plano de aula, fazer geração de conteúdo, produzir atividade, enfim, tudo que é necessário para a prática docente, né? Beleza, então olha aqui. A IA generativa também pode apoiar na criação de planos de estudo individuais. Imagine um aluno que deseja se aprofundar em inteligência artificial aplicada à educação e outro interessado em inteligência artificial para jogos. Então, o professor pode elaborar dois prompts, ou até mais. Nesse caso, dois, porque são dois interesses diferentes. Então, por exemplo, um primeiro prompt que é colocado na IA generativa. Monte um plano de estudo de 2 semanas para um aluno interessado em IA aplicada à educação, incluindo leituras introdutórias, exemplos de uso de IA generativa em sala de aula e atividades práticas simples. E um segundo prompt, que aí seria para um aluno interessado em IA para jogos, poderia ser: monte um plano de estudo de 2 semanas para um aluno interessado em IA aplicada a jogos digitais, incluindo conceitos básicos de agentes inteligentes, exemplos de jogos clássicos que usam IA e uma proposta de projeto simples. Então, observa que a ideia é sempre a de primeiro mapear, identificar as necessidades, os interesses, as realidades de cada aluno, para depois usar isso a nosso favor com a IA generativa para produzir esse conteúdo, tá? Sempre a ideia central é essa. Beleza, então agora vamos entrar na parte que eu já tinha dado um spoiler anteriormente, que é sobre alunos superdotados ou com altas habilidades, né? Então, ó, o uso de IA generativa na personalização de aprendizado de alunos superdotados ou com altas habilidades, até porque esses alunos têm direito por lei, né, a alguns direitos de conteúdos, de material específico para eles, né, representa uma oportunidade singular para potencializar suas capacidades e atender suas necessidades específicas. Então, olha só, esses estudantes costumam aprender em ritmo acelerado, são superdotados, né, demonstram grande curiosidade intelectual e precisam constantemente de desafios mais complexos para manter o engajamento. Esse tipo de aluno é sempre um desafio para o professor, né? E eles são muito importantes, né? A gente conseguir extrair todo o potencial deles. Então, nesse sentido, a IA generativa pode atuar como uma aliada na criação de experiências diferenciadas, oferecendo conteúdos avançados, feedbacks detalhados e atividades conectadas ao interesse pessoal de cada aluno. Já sabemos disso, né? Que a ideia é usar os interesses pessoais. Beleza, vamos para o próximo slide. Então, ó, como que pode ser utilizada para alunos com altas habilidades? Então, aprofundamento conceitual. Por quê? Porque esses alunos se beneficiam de explicações que vão além do básico, incluindo analogias complexas e explicações práticas. Um prompt exemplo aqui que pode ser usado. Explique o funcionamento de redes neurais profundas para um aluno avançado em computação, utilizando analogias da biologia e mostrando como essas redes neurais, são aplicadas em sistemas de visão computacional. Olha só, então é muito mais aprofundado e complexo. A ideia desse prompt é ensinar um conteúdo, fazendo analogia com outros conteúdos, lembrando que é um aluno de altas habilidades, ele tem vários conhecimentos, né, conhecimentos aprofundados, então fazendo analogia com outras áreas para ele associar e aprender mais facilmente e rapidamente, e mostrando uma funcionalidade prática, uma utilidade para isso, ó, mostrando como essa rede são aplicadas em sistemas, é uma aplicação, sistemas de visão computacional. Então, um prompt para um aluno de altas habilidades, superdotado, é um prompt mais amplo, mais aprofundado, mais complexo. Então, é só um exemplo para dar para vocês, tá? A gente também, em relação a esse tipo de aluno, tem que tentar fazer uma conexão direta com interesses pessoais. Por quê? Porque essas pessoas com altas habilidades, superdotação, geralmente apresentam períodos de hiperfoco, né? Chama hiperfoco temporário, né? Então, eles sempre vivem com hiperfoco, estudando, querendo saber sobre um tema específico durante um tempo. Como eu falei lá do meu aluno, que tem hiperfoco em Pokémon, isso é muito comum em pessoas desse tipo. Então, ó, quando a gente mapeia informações de hobby, paixões,
a gente pode identificar aí o tema de hiperfoco. E aí a gente pode criar conteúdo, criar material, por exemplo, um prompt de exemplo aqui, ó. Explique como técnicas de aprendizado supervisionado podem ser aplicadas para prever resultados de partida de futebol. Isso considerando que o hiperfoco dessa pessoa seja futebol, por exemplo. Considerando, então, variáveis como posse de bola, finalizações e histórico de desempenho de times. Tá, claro que isso vale para todo mundo, porque geralmente são temas de interesse, mas eu estou reforçando porque o hiperfoco é algo muito presente nesse tipo de alunos, né? E aí se aprofundando cada vez mais no conteúdo, no tema de hiperfoco dele, e vai gerando cada vez mais interesse. Até chega um momento que satura e aí ele arruma outro, essa pessoa arruma um outro hiperfoco, né? Por isso que é o hiperfoco temporário. Ainda com superdotados e altas habilidades, ó, o hiperfoco e a criatividade podem ser canalizados em problemas sem solução única. Ó. Geralmente, nesse tipo de aluno, a gente tem que trabalhar. É importante, é desafiador trabalhar com problemas que não têm uma única solução. Então, tem vários problemas que podem ter várias soluções, tão boas quanto soluções eficazes. Então, um exemplo aqui de prompt. Crie um desafio de programação em IA que envolva a aplicação de algoritmos genéticos para otimizar o treinamento de rede neural. O problema deve permitir múltiplas abordagens e soluções criativas. Ó, é desafiador para uma pessoa com essas características um problema desse tipo, tá? Então, aqui é só mostrando para vocês o quanto que a IA generativa, como uma ferramenta de apoio ao professor, ela pode ser poderosa e ajudar o professor, tá? Então, vamos dar mais uma avançada aqui, ó. Já daqui a pouco caminhando para o final da aula. Ó, enquanto a turma trabalha em conceitos básicos, isso considerando que tem um aluno superdotado ou mais de um na turma, esse aluno vai demandar sempre explicações mais complexas, exercícios de nível avançado ou mesmo estudos interdisciplinares a fim de aprofundar o conteúdo curricular. Por exemplo, em vez de apenas resolver problemas de programação introdutória, podemos produzir conteúdo via IA generativa que explique como técnicas de aprendizado por reforço se aplicam em jogos digitais ou ainda como algoritmos genéticos podem otimizar sistemas de busca. Isso por quê? Porque essa adaptação mantém um desafio compatível com o nível de habilidade e evita que ele se sinta desmotivado. Então, a motivação, o engajamento é sempre um dos elementos mais importantes que tem que ser estimulados em um aluno. Claro, na vida, em tudo, no trabalho, em tudo. A gente tem que estar sempre animado, estimulado, engajado. E não é diferente, obviamente, na educação, em sala de aula, tá? Então, eu quero fazer um alerta aqui, um ressalva, já até de certa forma fiz ao longo da aula, que é importante destacar que a personalização da aprendizagem com a IA generativa sempre exige o olhar crítico do professor. Então, o professor usa essa ferramenta como uma ferramenta para aliviar o trabalho operacional, o trabalho enfadonho, chato, que demanda muito tempo, para a ferramenta e ele ficar com o tempo livre para pensar pedagogicamente, para pensar estratégias, para direcionar o seu tempo, né, em atividades de fato são mais importantes e úteis do que simplesmente, de repente, fazer um trabalho repetitivo e chato que demanda muito tempo e que a IA generativa, por exemplo, ficar criando exercícios, vários tipos de exercícios. Isso é um trabalho chato. Você pega um conteúdo e ficar trabalhando de maneira diferente com esse mesmo conteúdo, criando exemplos ou criando exercícios. E a generativa rapidamente vai trabalhar dessa forma, enquanto a gente precisaria, às vezes, muitas horas para fazer isso, né? Então, a IA generativa pode gerar exemplos, exercícios e planos, mas cabe ao docente, ao professor, avaliar a pertinência dos materiais. Mesmo então que a IA generativa gere esse conteúdo, nós, como professor, temos que ter o olhar crítico para ver se aquele conteúdo de fato é interessante, é adequado, ou ainda tentar ajustar ainda mais esse conteúdo de acordo com o perfil do aluno, perfil da turma, ou seja, em termos de contexto local, a fim de garantir que o foco seja o desenvolvimento do estudante. E além disso, claro, não posso deixar de falar, tem sempre o aspecto ético. Então, nós, professores, temos que ter o cuidado de não expor dados sensíveis dos alunos nessas ferramentas, não pôr dados sensíveis dos alunos nas IA generativas, tá? Então, isso até tem a lei, né? LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, porque esses dados, se a gente colocar lá,
pode ser que a IA generativa use de algum outro jeito ou exponha esses dados. Então, sempre evitar dados sensíveis de alunos na IA generativa. Não é necessário colocar nome de aluno, endereço, alguns dados lá, não precisa, né? Tá? Então, é só como apoio às nossas finalidades pedagógicas, tá bom? Então, vamos lá. Pode-se utilizar, então, a IA generativa para criar exercícios, como uma forma de diagnóstico mais preciso do nível de cada aluno. Então, para mapear o nível de cada aluno, a gente pode criar exercícios por meio de IA generativa. O objetivo aqui, ó, é importante ressalvar isso daqui. O objetivo não é facilitar a avaliação para quem tem menor domínio de conteúdo, mas sim o professor compreender onde estão as lacunas de aprendizagem na turma, no aluno, para propor um caminho de evolução. Então, todos os alunos, eles têm que atingir o nível mínimo de conhecimento ou habilidades para serem aprovados na disciplina. O que muda nesse caso é o percurso que cada aluno vai fazer até a meta. Então, a gente pode criar exercícios por meio da IA generativa para como feedback nosso, obter o nível de cada aluno e, a partir disso, reformular para fazer um novo percurso para diferentes níveis da turma, para que todos consigam chegar no mesmo objetivo lá no final. Então, enquanto alguns podem ser desafiados com questões mais complexas, outros recebem tarefas que ajudam a consolidar fundamentos ainda frágeis, sem, claro, nunca reduzir o rigor acadêmico na avaliação. Então, tem um nível mínimo lá de conhecimento, de competência que tem que ser estimulado ao longo do conteúdo, do semestre, do ano letivo, mas a forma como cada aluno vai percorrer e atingir esse objetivo é diferente, tá? Por caminhos diferentes. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, ó, como exemplo, a gente pode usar o seguinte prompt. Deixa eu colocar meu rosto para baixo. Crie 3 exercícios sobre laço de repetição em Python. Um para iniciantes com foco em for, um intermediário que combine for e while, e um avançado que envolva a leitura de dados do usuário. Então, olha só, o que acontece aí? A gente está usando a IA generativa para criar exercícios com diferentes níveis, que são atividades progressivas, permitindo que os alunos com diferentes graus de conhecimento avancem de acordo com o seu nível, tá? Então, essa diferenciação seria algo, fazer exercícios com essa diferenciação, com esses 3 níveis de aprofundamento de conhecimento, seria extremamente trabalhoso de ser feito manualmente pelo professor, mas pode ser facilitado pela tecnologia. Então, como eu já falei, permitindo que o professor concentre a sua energia em acompanhar o progresso e apoiar o desenvolvimento crítico dos alunos, ou seja, porque interessa, né? Demandar a sua energia no processo pedagógico, pensar sobre o aluno, seu olhar sobre o aluno e não ficar produzindo conteúdo operacional, tá? Beleza. Então, um outro uso é o fornecimento de explicações sob medida, que a gente pode usar a IA generativa, os prompts, para isso. Por exemplo, em uma turma de estatística, um professor pode pedir o seguinte prompt: explique o conceito de desvio padrão para 3 públicos diferentes. Um estudante no ensino médio sem base em matemática, um aluno de graduação em computação com conhecimento básico de estatística e um aluno avançado que já conhece cálculo diferencial. É o mesmo conteúdo, desvio padrão, sendo abordado para diferentes níveis totalmente diferentes de conhecimento e linguajar desses alunos. Então, assim, nesse caso, a IA vai criar 3 versões de explicação do mesmo conteúdo, adaptando linguagem, exemplo e profundidade. Isso daí é algo muito importante, muito valioso, que a gente pode usar a IA generativa para fazer isso a nosso favor, tá? Então, em linhas gerais, esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês sobre personalização de aprendizagem. O que nos leva ao resumo da aula. Então, a ideia aqui geral foi que o mapeamento inicial das características da turma funciona como uma base para elaborar prompts que orientem a IA generativa para produzir conteúdos relevantes à personalização da aprendizagem. E aí, com esse cuidado, a IA generativa se torna mais poderosa, aliada para transformar a sala de aula em um espaço mais inclusivo, engajador e significativo, onde cada estudante se reconhece no processo de aprendizagem. Então, espero que essa explicação tenha sido ampla
e a não só ampla, mas que vocês tenham conseguido captar as ideias, ter sido objetivo a minha fala, concluindo com exemplos, da importância de mapeamento de dos dados, informação dos alunos e de como pode ser usado isso na IA generativa. E claro, como resposta da IA generativa, a gente aplicar em sala de aula, tá? Então, em linhas gerais, estamos encerrando esse vídeo. Espero que, como sempre, tenha sido bastante proveitoso. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Valeu, obrigado.